Como os anjos que o louvam. Fala comigo! Deus abençoe você, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelos nossos amigos que nos incentivaram a continuar gravando conteúdos, gravando vídeos, compartilhando o coração, pessoas que estão pesquisando no YouTube a temática de Estados Unidos e querem uma voz sincera, não estou dizendo que eu sou a única, mas eu sou uma voz que não vou mentir para você, não vou ceder à pressão dos algoritmos, da monetização. Meu canal nem monetizado é, então a motivação mesmo é eu poder falar um pouco, te abençoar, você assistir, interagir. Com certeza o teu comentário, a tua curtida ajuda muito nesse projeto. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que comentaram. Continua gravando e nós estamos aqui. A temática de hoje são conselhos preciosos para você que vai tentar o visto americano, para você que está com medo da entrevista. Eu passei pela temida entrevista e eu quero passar para você conselhos preciosos. Antes de passar esses conselhos, eu quero dizer que eu assisti, a minha esposa Mariana, ela é testemunha disso, eu assisti mais de 200 horas de vídeos no YouTube. Então nesses 5 a 10 minutos aqui eu vou fazer um compilado dos principais conselhos, os mais preciosos e as observações mais pontuais para contribuir e ajudar você. O meu público é um público na maioria cristão, se não o praticante, mas aquele que respeita, que é temente. E o meu conselho inicial, ou o primeiro conselho, não poderia ser diferente. Consagre ao Senhor os teus planos. O sábio Salomão disse em Provérbios: consagre ao Senhor os seus projetos e tudo dará certo. E dentro desse conselho eu quero lembrar você: a bênção não pode te roubar de Deus. Tem muita gente que não ganha o visto, ele tem todas as características, mas como nós cristãos acreditamos que Deus, ele tem o domínio sobre as nossas vidas, ele guia as nossas vidas, muitas vezes tem portas que não se abrem porque vão nos roubar de Deus. Nem todo mundo que está me assistindo, que está me ouvindo, Deus tem um plano com ele aqui nos Estados Unidos. Nem todo mundo, aliás, é uma minoria. Então tem pessoas que, se ganharem o visto, ele é chamado para ser um pastor, um missionário, um empresário cheio do Espírito Santo, um médico no Brasil relevante, um prefeito cheio de Deus. E às vezes, por ganhar o visto, o projeto de Deus, a princípio, é interrompido, porque ele pega aquele visto para passear, que é de turismo, e ele vem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, gosta e acaba mudando para um estudante, aplicando algum processo e vindo. Então, faça um voto com Deus. O primeiro conselho é: faça um voto com o Senhor. Deus, essa bênção não vai me roubar do Senhor e não vai atrapalhar o propósito. Eu só vou, embora, mesmo você tendo vontade, porque Deus conhece teu coração, mesmo você tendo vontade de vir para os Estados Unidos, você faz um voto: Deus, eu só vou para os Estados Unidos se o Senhor permitir e confirmar no meu coração. Então esse visto não vai me roubar do Senhor. Lembra de Ana? Ana só ganhou a bênção quando ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou entregar para o Senhor. Ou seja, Senhor, a bênção não vai me roubar do Senhor. Quando Ana abriu mão daquilo ali, a Bíblia diz que o céu se abriu sobre ela. Deus usou a boca do sacerdote ali e disse que Deus iria cumprir o desejo do coração dela. Ou seja, não é um vídeo de pregação, mas é um canal de princípios espirituais. Deus só dá algo a alguém quando alguém prova que é capaz de amá-lo e servi-lo sem aquilo. Então o primeiro conselho, ele é um conselho de fé. Se você não acredita, é direito seu não acreditar. Mas aos meus irmãos em Cristo, faça um voto: Deus, se o Senhor me der, se o Senhor me dá esse visto, isso não vai atrapalhar o projeto e o processo. Eu não vou me encantar com essa porta aberta, com essa possibilidade. Ok? Encerrando a parte de fé, a parte espiritual, vamos agora à parte de orientações da entrevista. Segundo conselho, então: revise bem o seu processo, organize o seu processo. Primeiro organize, depois realize. Isso é mais um princípio espiritual também. Primeiro organize, depois realize. Organize o seu processo. Veja a assessoria, se possível, incomode a assessoria. Como é que está a minha ADS, que é o formulário ADS 160, como é que estão as coisas, eu preciso declarar imposto, eu não preciso. Claro, com as leis do Brasil, se você ganha acima daquele valor, é necessário declarar imposto, e o imposto pesa muito
né? A criançada tá chegando para brincar aí, mas não tem problema não. O imposto, ele pesa muito na hora de você preencher a sua DS 160. Mas enfim, organize o seu processo, coloque lá os salários. Se você trabalha numa lanchonete e ganha R$ 3.000 e você também tem um MEI que você fatura ali mais um 4, 5 mil, tudo que for entrada você coloque. Tudo que for entrada, você coloque como entrada. Por exemplo, eu tive um conhecido que ele era caminhoneiro. Quem entrava na conta dele por mês era mais de R$ 30.000. Ele declarou que ganhava 8, porque é aquilo que ficava de lucro. Ele disse para mim, mas Max, assim, eu não fico com R$ 30.000. Porque às vezes estoura um pneu, às vezes acontece um imprevisto. Eu disse, não declare 8. Fica 8? Não, às vezes fica 15, às vezes fica 20. Então coloque uma média, coloca 15, 20 mil. Porque a entrevista é um momento muito rápido. Quando você chega lá para fazer a entrevista, primeiro é uma pressão, você larga celular, você larga tudo, é segurança, é policial, você está em solo americano. Você está em solo americano, embora é um consulado, enfim. Então tem aqui toda aquela pressão, e quando você chega na hora da cabine, na hora da entrevista mesmo, tem lá um vidro, o camarada fala no microfone, tem um alto-falantezinho aqui em cima, aquele vidro é vazado para você falar naquele vidro, e quando você chega lá, é 2 minutos a entrevista. Meu amigo que está morando aqui, o Rodolfo, a entrevista não foi 1 minuto. Então é muito rápido, a pessoa não tem tempo para falar que eu gasto com o pneu do caminhão, eu gastei com o motor, bateu o motor. Não tem tempo. Então assim, o que a pessoa tem que colocar o que entra. Então se você, a sua casa, uma média entra 8 mil, não coloca só o que está na folha, coloca o que entra, porque o extrato dos últimos 6 meses vão contribuir e vão contribuir muito. Então revise bem o seu processo. Você tem que estar atento a esses detalhes. Ensaie bem as perguntas. Tome cuidado com aquilo que você vai colocar na sua DS. Por exemplo, cuidados, observações importantes, preciosas. Você coloca que vai viajar em dezembro. Dezembro aqui nos Estados Unidos, se você vir para as bandas de Nova York, de Boston, dezembro é muito frio. E se na hora da entrevista ele perguntar para você, você gosta de frio? Você responde, não, eu não gosto de frio. Ali você já rodou, irmão. Ele fez uma pegadinha. Outra coisa, ele vai perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa. Até você trocar a sua resposta e já roda também e já é reprovado na sua entrevista. Outra coisa, se você ganha ali 6, 7 mil reais ou até 10 mil reais você e sua esposa e você coloca que vai para Disney, para Orlando e vai ficar ali em Orlando, eu vou ficar em Orlando 20 dias. Gente, eu fiquei em Orlando 3 dias, eu gastei 3 mil reais por dia. Então como uma pessoa que ganha 8 mil, 10 mil vai ficar 20 dias? Você tem que ter um saldo muito bom na conta. Quer uma dica? Nova York é uma das cidades no mundo que mais tem pontos turísticos de graça. Nova York é uma das cidades que mais tem pontos turísticos de graça. É a Quinta Avenida, é a Times Square, é o Central Park, é o Memorial do 11 de setembro. São mais de 20, é o que eu não lembro agora de cabeça para trazer esses dados para você. Então você tem que estar atento a esses detalhes. Coloque a data que você vai, entenda que a entrevista é 2 a 3, 5 minutos quando eles perguntam muito. Agora uma dica muito importante. Você não pode falar muito e nem falar pouco. Quando você entrar no consulado, aperta um botão imaginário. Que botão imaginário é esse? É um botão seja o que Deus quiser. A minha vida, o céu não depende disso. Não vai fazer diferença na minha vida. Seja o que Deus quiser. Entre relaxado. Não fique nervoso. Aperte o botão imaginário, um botão vermelho, imagine na porta assim, e aperta aquele botão, seja o que Deus quiser. E entre tranquilo, não gagueje, não fale demais e nem fale de menos. Vou dar um exemplo. A cada pergunta, na minha entrevista, na entrevista com a Mariana, a cada pergunta nós respondemos 2 respostas. A cada pergunta nós respondemos 2 respostas. Como assim? Ele perguntou, qual data vocês pretendem ir? Qual data vocês pretendem ir? Eu disse, março, aniversário de casamento. Então eu já respondi a data e respondi o motivo. Outra dica importante, coloca o teu sonho na mão dele. Embora você pode ganhar 100 mil reais por mês, eles não são obrigados a te dar o visto. O visto não é um direito seu. Eles não são obrigados a te conceder o visto porque você ganha bem, você é um grande empresário, tem saldo, tem vínculos no Brasil. Eu conheço gente milionária e não é para fazer drama no vídeo. Eu conheço gente da região ali do extremo sul catarinense, milionária que não
teve o visto aprovado, com vínculos aqui no Brasil. O visto é uma permissão para você, para um estranho entrar na casa deles. Então, trate eles como representantes legais dos Estados Unidos. Qual é a dica dentro dessa palavra? Coloca o teu sonho na mão deles. Ele fez uma pergunta para mim, eu respondi novamente duas coisas. Ele perguntou para mim assim, você já conhece os Estados Unidos? O certo seria eu dizer, não conheço. Mas eu respondi duas coisas. Eu coloquei o meu sonho na mão dele. Ele disse, você já conhece os Estados Unidos? Eu disse, não, mas nós temos um sonho de conhecer. Nós temos uma vontade grande de conhecer. Respondi curto, objetivo, simpático, olhando para ele. Coloquei meu sonho na mão dele, porque ali ele não é... sabe aquele cara que quando você vai viajar de ônibus, ele vem com um púlpitozinho itinerante assim, sabe? E aí ele fica ali no guichezinho. Ele não é aquele cara, não desprezando a função de quem trabalha nisso, não desprezando o trabalhador desta área, mas ele não é aquele cara que fica ali no guichezinho de passagem. Ele é um representante legal dos Estados Unidos. Tem gente que ele vem com grosseria, tem gente que ele vem com estupidez, porque ele é rico, porque ele pode, porque ele se veste bem. Não, resolve aí. Não, ele é um representante legal dos Estados Unidos, ele é como que um embaixador. Na verdade, ele é um embaixador dos Estados Unidos que está ali fazendo entrevista com você. Então, recapitulando essas observações e dicas, preencha uma boa DS, revise o seu processo, treine as perguntas, coloque o teu sonho na mão deles, responda duas coisas em um, não fale de menos, mas também não fale de mais. Então são dicas preciosa. Vai bem vestido sim. Seja o que Deus quiser, porque o meu amigo foi lá na entrevista, viu alguém vestido de uma maneira, de regata, nem sei se pode entrar de regata, mas um exemplo. Irmãos, a vida dos outros é a vida dos outros. Vai bem vestido sim. Fale bem sim. Então essas são dicas preciosas que eu quero passar para você. Essa é a parte 1. Se você quer a parte 2, curta, comente e compartilha.